o Papa dos excluídos, o Papa dos marginalizados, o Papa chamado de comunista pela direita, o Papa mais brasileiro do que argentino, o Papa das reformas, o Papa da ecologia, o Papa da igreja em saída, o Papa bem-humorado. O Papa Francisco colecionou rótulos que a imprensa, os fiéis, especialistas e até os opositores apresentaram ao longo dos seus 12 anos à frente da Igreja Católica. Mas muito além dos rótulos está o legado do Papa Francisco, que hoje, dia 24 de abril, está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Quais heranças e desafios ficam para o seu sucessor? Quem responde é o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em filosofia e pós-doutorando do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O nosso convidado hoje do Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Bruno Piatto e edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios. Professora, obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço, Hebe. Um dia triste, né, professor? O que é essencial apontar como legado do pontificado do Papa Francisco, o que também não foi dito sobre ele, né? Muito foi dito, mas alguma coisa ficou de fora. Então, eu queria que o senhor pontuasse, né, o que não foi dito e qual o legado dele, na sua opinião. O Papa Francisco é um Papa, de fato, que coloca a Igreja Católica no século XXI. É um Papa que trabalha com temas que, de fato, têm uma grande relevância. O Papa Francisco deixará como legado para a Igreja Católica uma igreja que se tornou mais relevante do que ela vinha sendo até então, porque a Igreja Católica está atualizada em sua agenda. Foi um Papa que tocou na temática ambiental, que talvez seja a grande discussão do século XXI. Foi um Papa que criticou a concentração de renda. Nós estamos vendo, por exemplo, como determinados grupos, né, principalmente ligados às Big Techs, eles possuem uma força poderosa. Então, criticar a concentração de renda é importantíssimo, é uma agenda atualizada da Igreja. Tocar na temática dos imigrantes também é algo de fundamental importância, porque nós estamos vendo como que isso é uma pauta relevante do século XXI. E criticar as guerras, essas guerras absurdas que matam pessoas inocentes. Então a Igreja Católica foi atualizando a sua agenda através do Papa Francisco. Quando ele acena para os divorciados, quando ele acena para a comunidade LGBTQIA+, o Papa Francisco está demonstrando de fato que a Igreja Católica quer ser uma igreja acolhedora, quer ser uma igreja atual e que discute temáticas relevantes, né? Diferente do seu sucessor, diferente do seu antecessor, né? Aquele que, no final das contas, foi escolhido para trabalhar temas dogmáticos, temas mais relacionados à doutrina da igreja. Esse era o perfil do intelectual, né, Bento XVI. Que não dialogava com essas temáticas tão relevantes, né? Então, quando o Papa Francisco foi escolhido, essa agenda foi atualizada. O que não foi dito ainda sobre Francisco, né? Muito foi dito a respeito dele nesses 12 anos. Ele pode ser classificado como um Papa reformista. Então, o grande legado dele é, de fato, essas reformas que ele foi promovendo dentro da igreja. Ele herda uma igreja com uma série de escândalos, com uma série de problemas, e vai tentando resolver esses problemas. Agora, as mudanças na Igreja Católica, elas são muito lentas. Nós estamos falando de uma instituição milenar. É como você mudar a trajetória de um transatlântico. Você não consegue fazer mudanças tão rápidas assim. Então,
ele fez aquilo que era possível. Na política secular, a gente costuma dizer que a política é a arte do que é possível ser feito. E na política eclesiástica também, né? Ou seja, você pode fazer algumas coisas, mas não tudo ao mesmo tempo. A Igreja Católica precisava passar por reformas e o Papa Francisco foi esse Papa reformista, né? Então eu diria que algo que tem sido pouco explorado em relação ao Papa Francisco é o fato de que, apesar de todos esses rótulos que você mencionou, o Papa Francisco se considerava um elemento ortodoxo. Em que sentido? Ele era um herdeiro do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Então, quando em sua mente, em seu coração, ele estabeleceu que faria reformas importantes na vida da igreja, ele se imaginou fiel à igreja, alguém ligado à ortodoxia, cumprindo aquilo que a igreja determinou ainda no século XX. Então estas reformas exigiam coragem e de fato o Papa Francisco assumiu essa responsabilidade de levar adiante essas reformas. Então tudo depende da perspectiva, né? Ou seja, os críticos vão dizer, ele é um comunista, ele foi progressista demais. Na perspectiva de Francisco, ele era um ortodoxo que cumpria fielmente a missão que lhe foi confiada. E um rótulo que eu acho que foi dito, mas nas últimas voltas, né, a figura dele, mas esse rótulo ficou um pouco apagado, que é o Papa amoroso, né? Tanto é que a gente fala que muitos ateus estão sofrendo com a morte dele, justamente por conta dessa característica dele, né? Ao mesmo tempo, duro em alguns aspectos, crítico, dentro e fora da igreja, mas extremamente amoroso, né? Sim. Eu costumo dizer que o Papa Francisco foi um Papa singular que reuniu os carismas e virtudes de duas ordens religiosas. Ele é um jesuíta, né? E como um jesuíta, ele aprendeu desde cedo que ele é um soldado da fé, e para soldados você designa missões, então ele tinha uma missão. Todo jesuíta, há uma expressão, né, nos documentos dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, organizada por Inácio de Loyola, ainda no século XVI, nos documentos fundantes da Companhia de Jesus, você encontra uma expressão latina que sintetiza o que é ser um jesuíta, que é a ideia de obedecer como um cadáver. A expressão latina é perinde ec cadaver. Obedecer como um cadáver, ou seja, obedecer sem a minha vontade prevalecer. Fazer a vontade daquele que me confiou a missão. Então, nesse sentido, ele sempre foi um soldado que cumpriu esta missão que lhe foi confiada ao longo de toda a sua construção clerical, né? Desde os tempos da Argentina, ele foi assumindo essa responsabilidade de ser esse soldado da fé que cumpre missões. Mas quando ele virou Papa, ao assumir o nome Francisco, o Bergoglio argentino acabou assumindo a virtude de uma outra ordem, que é a ordem franciscana. E aí aparece esse Papa carismático, esse Papa amoroso, esse Papa brincalhão, esse Papa que trouxe uma face nova para a igreja. Comparando novamente com Bento XVI, Bento XVI era esse intelectual, mas com uma feição carrancuda, né? Com uma feição de um sujeito que cumpria também uma missão, mas uma missão ligada ao magistério, ligado à dogmática, ligado às questões doutrinárias. Já o Papa Francisco não. O Papa Francisco ele combina as características dessas duas ordens, né? Ele consegue ser um soldado que cumpre uma missão, mas ele consegue ser também
o pastor de almas que acolhe o pobre, o necessitado. Por isso que ele é tão importante, né? Por isso que na morte, um homem como ele consegue reunir tanta gente em torno dele. Né? No velório do Papa Francisco, nós teremos uma quantidade gigantesca de chefes de Estado. Me diga quem consegue isso na atualidade. Quem consegue esse tipo de mobilização na atualidade? Um Papa morto, carismático, consegue isso. Isso mostra como a Igreja Católica ainda tem força no mundo. Professor, e quando o Papa falou sobre a paz, ele deu nome e sobrenome a ela, né? Apontando caminhos concretos por meio da justiça social e da defesa prudente, sem corrida armamentista generalizada. Que outros caminhos concretos, né, o senhor acha que ele apontou para as urgências de hoje? Bom, essas reformas todas feitas na Igreja cortaram na própria carne. Então, quando ele assumiu os escândalos de corrupção, de pedofilia, eram escândalos tratados sempre internamente, de uma maneira muito hermética, passando uma imagem de injustiça. Né? As pessoas que haviam sido vitimadas por essas situações, seja de corrupção, seja de abusos sexuais, elas se sentiam não acolhidas. Afinal de contas, a Igreja tratava com um certo desdém, algo tão grave, né? Coisas de fato graves. Mas quando ele assumiu, ele resolveu atacar exatamente assuntos muito delicados, muito espinhosos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é uma coisa prática, interna da vida da Igreja, né? Ou seja, atacar os escândalos da Igreja, reconhecer os problemas da Igreja, pedir perdão pelos erros cometidos pela Igreja. Isso requer uma atitude enfática, prática e muito louvável, vindo de um Papa. Então, no aspecto interno, eu diria isso. No aspecto externo, todas as vezes que um Papa se manifesta e manda recados ao mundo, né, ele demonstra todo o seu capital político, todo o seu capital cultural, e isso de fato aconteceu diversas vezes no pontificado de Francisco. Então, os temas escolhidos por ele, né, quando ele inicia o seu papado, não é à toa que ele começa tocando na questão da imigração, né, visitando Lampedusa. Não é à toa que em vários documentos ele critica a concentração de renda. Não é à toa, né, que ele, por exemplo, enfatizou muito o aspecto ambiental. Então, são recados que têm um efeito prático, porque chamam a atenção do mundo para questões de extrema relevância. E que se ele não, a figura dele, né, a importância dele, não tivesse chamado a atenção, continuariam como questões, né, exatamente, das urgências que nunca são resolvidas exatamente, dentro da história. Porque depende muito de quem fala, não é? Sim. Ou seja, depende muito do capital acumulado por essa pessoa. Então, há muitas pessoas no mundo preocupadas com as mesmas coisas, mas não possuem a mesma força, não possuem o mesmo capital simbólico que um Papa possui. Então, quando um Papa se pronuncia, ele chama todos os holofotes para ele e ele coloca essa temática na pauta do dia, sem sombra de dúvida. Visibiliza, né, Sim. aquilo que todo mundo quer esconder, né, professor? E o que esse tempo, né, do Papa Francisco à frente da Igreja Católica escancarou sobre os problemas que o catolicismo enfrenta, não só em relação a esses que o senhor citou, né, de casos de abusos sexuais, porque a gente, em muitos momentos, ouve até dizer que em uma fase do papado,
haveria até a possibilidade de um cisma dentro da igreja, né, justamente por conta dessas divisões que ela tem e que encontram ressonância nas polarizações políticas, né? Então, o que o senhor acha que fica ainda mais escancarado, né? Ficou ainda mais escancarado? Bom, no caso do Papa Francisco, a coragem mostrada por ele, né, ao tocar em temas bastante espinhosos, de fato incomodou muita gente. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica, ela é de fato uma instituição que sempre teve as suas divisões internas. Então, só para comparação, né, a título de uma comparação didática, quando no universo protestante, por exemplo, você tem alguma situação, né, de desgaste, geralmente um grupo sai e organiza uma outra igreja. E a gente costuma dizer que isso acontece porque falta um papa. Então, o Papa, ele dirige uma igreja que é internamente marcada por inúmeras correntes. As ordens religiosas são diferentes, os carismas são diferentes, as visões de mundo são diferentes. Você tem elementos mais, usando uma linguagem secular, da política secular, você tem elementos mais à esquerda, você tem elementos mais à direita, você tem elementos mais de centro. E a igreja convive com tudo isso. E quem consegue controlar todas essas tendências é a figura papal. A figura papal, portanto, é central neste processo, né? É uma figura que aglutina. O que nós vimos nos últimos tempos, com esse acirramento das polarizações, o crescimento da extrema-direita, foi algo muito estranho para a vida dos católicos, né? Católicos, por exemplo, desejando a morte do Papa, né? Então, perceba como essa temática da polarização e o crescimento da extrema-direita, o crescimento do discurso de ódio, vai exatamente atingir uma instituição que, em tese, né, deveria ser essa balizadora de todas essas questões, né? Mas o ódio acaba sendo tão grande que, mesmo professando aquela fé, né, a pessoa acaba não respeitando o seu líder maior. Então, nesse sentido, a relação entre a chamada teologia política e a política secular é sempre uma relação bastante delicada, né? Nos últimos tempos, talvez desde Maquiavel, a gente se acostumou a separar uma coisa da outra, né? Mas se você olhar bem, você vai perceber que tanto a teologia política, ou seja, a política eclesiástica, quanto a política secular, elas estão numa relação o tempo todo de tensão. Elas emprestam conceitos uma para outra, né? Então, a própria ideia de soberania não é uma ideia secular, é uma ideia religiosa, mas você passa isso para o Estado, né? E há outras coisas, né, que são que mostram essa relação delicada, tensionada entre uma política eclesiástica e uma política secular. Então, de fato, agora, né, depois desse crescimento da extrema-direita, isso ficou mais evidente ainda, né? Mostrando como, de fato, não dá para excluir a temática da teologia política da vida da política de uma nação, né? No Brasil, olhando para o outro aspecto cristão, que é o aspecto dos evangélicos, nos últimos tempos a gente viu a força desse grupo, de como esse grupo também, né, mostrou-se muito desejoso de ocupar espaço dentro do Estado.
essa tentativa de tomar, né, o Estado, de ocupar, né, a agenda do Estado e de determinar políticas públicas, neste caso, né, conservadoras, reacionárias, mostra que de fato a teologia política ela não pode ser desprezada de forma nenhuma. E o Papa Francisco, ele não se intimidou, ele se colocava cada vez mais firme em relação a isso, né? Porque acredito eu que até o próprio processo de fragilidade dele diante, né, dos problemas que ele tinha de saúde, isso tudo pesou, né, no papado, assim, até fisicamente, até para a saúde dele. Mas ele não, até o fim, pelo menos nas declarações, né, que a gente teve acesso, não se intimidou, né? Não se intimidou, enfrentou isso, né? Um grande problema, né, que Francisco enfrentou no seu papado, seja internamente, né, dentro da Igreja Católica, ou seja externamente, né, vindo de segmentos cristãos outros, sejam evangélicos ou de outras tendências cristãs, e até mesmo fora do cristianismo, talvez o grande perigo, né, para a religiosidade no mundo, se de um lado a gente diz que há o crescimento da extrema-direita, no âmbito religioso, o que alimenta essa extrema-direita é o fundamentalismo. Então o fundamentalismo é um mal que acaba se inserindo nos grupos religiosos, sejam eles de que tendência eles forem, porque com o fundamentalista não há diálogo. O fundamentalista é dono da verdade. E como um dono da verdade, ele resolve então impor a sua verdade aos demais. Então não há diálogo possível com o fundamentalista. O Papa Francisco foi enfrentando isso dentro da Igreja Católica, mas sabendo que isso também era uma realidade em outras religiões, em outros grupos cristãos. É um desafio permanente, porque nós vivemos num tempo de crescimento da extrema-direita, no âmbito político, mas o que alimenta essa extrema-direita no seu viés religioso é o pensamento fundamentalista. Quando essas duas coisas se combinam, nós temos uma situação bombástica. E você tem razão, o Papa Francisco não se intimidou, enfrentou essa situação de uma maneira muito corajosa, né? E com muita convicção de que era o correto a ser feito, né? Professor, a igreja, a morte dele deixa um vazio, né, lógico, mas um vazio na agenda de reformas da Igreja Católica. A senhora acha que o sucessor ele vai dar continuidade? É difícil, né, fazer uma previsão, é óbvio, mas da forma como ele se colocou, por tudo isso que o senhor disse, vai gerar esse vazio nessa agenda ou alguém será capaz de dar continuidade a isso? Mesmo que seja de uma linha diferente, né, de uma corrente diferente. É algo extremamente complexo, né, que precisa de uma série de elucubrações. Por exemplo, se nós olharmos para o momento da Igreja no século XX, vamos pegar os últimos 3 papas, né? Então nós temos, por exemplo, João Paulo II, que era, sim, um papa conservador, mas ao mesmo tempo um papa muito carismático também, midiático, amado pelos jovens católicos, viajou o mundo, teve um papel assim essencial no contexto da Guerra Fria, foi um papa muito ativo, né? Na sequência tivemos o Bento XVI, que era um intelectual poderoso, mas ao mesmo tempo um homem pouco afeito a esses bastidores do dia a dia, essas coisas prosaicas, né? O intelectual geralmente não gosta disso, né?
E, portanto, me parece que as coisas dos bastidores foram meio que sendo deixadas de lado. Até que aparece Francisco, que acaba, então, colocando a igreja numa outra perspectiva, né? Enfrentando as dificuldades todas, os problemas todos, de uma maneira muito, muito objetiva. Eu diria o seguinte em relação ao Papa Francisco. A sucessão do Papa Francisco, ela pode gerar algumas surpresas. Quais? Bom, muita gente gostaria de uma continuação, um Papa Francisco II. É possível que isso aconteça? É possível. É possível. A igreja pode entender que as reformas iniciadas por Francisco, elas precisam continuar. Afinal de contas, isso causou uma comoção positiva no mundo, né? Então, a avaliação que se faz do papado de Francisco pelos progressistas, pelos ateus, todos aqueles que de fato entendem, né, o que é importante para a humanidade neste momento, a avaliação é muito positiva. A pessoa não precisa ter fé para reconhecer isso. Então a igreja pode entender, vamos continuar. Quase como se fosse assim, um caminho sem volta, né? A porta que ele abriu não vai se fechar. Exatamente. Tipo isso, exatamente. Né? Mas a igreja pode pensar na direção contrária. As reformas foram muito intensas ao longo de 12 anos. E como somos uma instituição conservadora, porque sem esse conservadorismo a instituição se desfaz, basta por esse momento, ou seja, vamos puxar o freio de mão, vamos segurar um pouco, vamos consolidar essas reformas e vamos ver em que medida essas reformas se efetivam no tempo. E aí, então, a igreja escolheria um papa um pouco mais conservador, um papa um pouco mais de centro, que iria dialogar tanto mais à direita quanto mais à esquerda. Ou pior, a igreja pode entender que a situação foi longe demais e nós precisamos escolher o oposto de Francisco. Nós precisamos segurar essas reformas e precisamos dar um recado para esses grupos mais reacionários que estão presentes na vida da igreja. E aí você escolhe alguém que é o oposto de Francisco. Isso é possível acontecer? É possível. Tudo é possível num conclave. Mas, por exemplo, quando a gente olha a história dos papados, né? João 23, que foi revolucionário. Depois de João 23 foi o Pio XII, não, né? A sequência dos papas agora eu não estou lembrando. Mas nessa sequência dos papados, aquele que foi mais revolucionário, houve esse tipo de característica? Por exemplo, depois de João 23, o papa que assumiu foi mais conservador e assim por diante? Quer dizer, a gente analisando a história, essa sua lógica, né, de talvez ser um que negue, não que negue, mas que, né, coloque um freio de mão, ela se sustenta, analisando a história? Se sustenta, porque o que acontece com a igreja? Você percebe que a igreja funciona como a onda do mar. Às vezes ela avança, na sequência ela retrocede. Alguém usou uma metáfora que é muito boa. A igreja escolhe papas seguindo o modelo Pedro ou Paulo. O modelo Pedro é o modelo popular. O modelo Paulo é o modelo intelectual. Olha só, interessante. Então são metáforas que ajudam a entender como funciona, né, a escolha de um papa. Veja só, você tem, por exemplo,
Papa João Paulo II. Os cardeais que escolheram Bento XVI foram em grande medida escolhidos pelo João Paulo II. Quando se compara João Paulo II e Bento XVI, percebe-se que Bento XVI é mais conservador do que João Paulo II. Então, ou seja, este conclave, estes cardeais que foram escolhidos, que supostamente teriam a imagem e semelhança de João Paulo II, escolheram um papa mais conservador, diria até mais reacionário. Os cardeais escolhidos por João Paulo II e por Bento XVI, portanto, dois papas alinhados, um mais de centro, um outro mais centro-direita, escolhem Francisco. Você imaginaria a sucessão de um mais conservador ainda, né? Mas não foi o que aconteceu. Neste conclave, 108 cardeais foram escolhidos pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, portanto, ele não tinha um sucessor assim preparado, imaginado, não. Mas ele tinha um horizonte. Ao escolher os cardeais, né, ao nomear 108 cardeais dos 135 que vão votar, ele, logicamente, está apontando para uma tendência. Todos os que foram escolhidos por ele são a sua imagem e semelhança? Não. Não. Há, inclusive, aqueles que destoam da sua visão de mundo. Mas, ao mesmo tempo, não seria surpresa nenhuma que mesmo tendo escolhido, né, a maioria dos cardeais, você tivesse uma escolha distante de Francisco. Nada garante que esses que foram escolhidos serão fiéis, vão reproduzir a mesma lógica de Francisco, porque, de novo, a ideia do conclave, aquilo que acontece, né, naquela sala fechada, aquilo que acontece entre quatro paredes, de fato escapa à lógica do mundo. A gente sempre faz uma análise em retrospectiva, que é o que eu estou fazendo aqui, sim, né? Ou seja, sim, olhando né, para as sucessões e dizendo assim, olha, essa lógica, então nós temos um Papa com uma tendência reformista / progressista, Francisco. Então, são favas contadas. O Papa que virá será um Papa progressista, um Papa com uma tendência reformista também, será um Papa Francisco II. Isso pode acontecer? Pode. Mas pode acontecer o contrário também. Muita gente pergunta assim, puxa, seria interessante, né, que a igreja continuasse a valorizar outros continentes, né, o continente africano, o continente asiático. Seria interessante, mas veja a conjuntura da geopolítica neste momento. Você tem uma Europa acossada, uma Europa que depois de 80 anos tem que gastar muito dinheiro do seu orçamento para se proteger, porque a política de Donald Trump visa desmontar a OTAN. E aí você percebe que a Europa está encurralada de um lado pela postura megalomaníaca do Trump, do outro lado pela política econômica da China, ainda com os elementos da autocracia do Putin. Então é uma Europa encurralada. Sair desse contexto geopolítico um Papa europeu também não assusta. Muito pelo contrário, né? Seria algo assim que ajudaria o ambiente europeu a ter uma voz política, porque o Papa também tem essa voz política, num momento bastante delicado da Europa. Então, todas essas variáveis devem ser levadas em consideração.
Vamos esperar, né, professor? A gente está gravando dia 24 de abril. A previsão do conclave são 20 dias a partir da morte. De 15 a 20 dias, né, a partir da morte. Então, dia 21, né, que o Papa morreu. Vamos esperar, então. Professor, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Analisa, né, as contribuições do senhor na análise da sucessão do Papa Francisco e de quem foi o Papa Francisco. Hoje participou do Analisa o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em filosofia e pós-doutorando do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Bruno Piato, edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.